Vamos nesta aula resolver o nosso exercício de número 4. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 114 do nosso curso de Programação com a Linguagem C. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Você deve ter percebido que agora os nossos problemas ou os nossos exercícios eles estão ficando cada vez maiores e isso é normal quando você está aprendendo a programação, porque agora começa a juntar tudo que nós aprendemos desde o início do curso até agora. Então perceba que este exercício ele já tem um enunciado um pouco maior e ele vai dar um pouquinho mais de trabalho também para a gente resolver. Vamos ver então o que diz o enunciado. Uma pequena loja de artesanato possui apenas um vendedor e comercializa 10 tipos de objetos diferentes. O vendedor recebe um salário de R$ 1.100, acrescido de 5% do valor total de suas vendas. O valor unitário dos objetos deve ser informado e armazenado em um vetor. Então perceba que aqui a gente já tem uma informação importante. A loja comercializa 10 tipos de objetos diferentes. E nós acabamos de descobrir que o valor unitário de cada objeto deve ser informado e armazenado em um vetor. Então nós já teremos aqui um vetor chamado valor, por exemplo, com tamanho 10, para os 10 diferentes tipos de objeto. E aí, continuando, a quantidade vendida de cada objeto deve ficar em outro vetor, mas na mesma posição. Então, nós teremos pelo menos dois vetores, um de valor e um de quantidade. Crie um programa que receba os preços e as quantidades vendidas, armazenando em seus respectivos vetores. Depois, determine e mostre. Eu não vou ler a questão A e a questão B. Por quê? Porque nós já temos algo para fazer aqui já. Nós precisamos, então, criar um programa que receba os preços e as quantidades armazenando nos respectivos vetores. Vamos fazer isso. Depois, então, a gente se preocupa com a letra A e a letra B. Então, sempre que você perceber uma questão, um problema com um enunciado grande, vai separando por partes e ver qual a primeira parte que você precisa fazer. Nesse caso aqui, é fazer a leitura dos preços e das quantidades. Então, vamos criar aqui os nossos vetores. Eu vou ter, então, um vetor de inteiro, int, vou chamar apenas de quant, e esse vetor terá tamanho 10, ou terá 10 elementos aqui dentro. O próximo vai guardar o valor de cada objeto, então é do tipo float. Eu vou chamar de valor e também terá tamanho 10. Vamos agora fazer então a leitura desses valores do teclado. Perceba, crie um programa que receba os preços e as quantidades vendidas. Eu vou então criar aqui a nossa variável i e vamos agora então fazer a repetição. Com i começando em 0, i indo até menor que 10, incremento de 1 em 1. E aqui dentro agora eu vou pedir duas informações. Perceba que receba preço e quantidade vendida. Então vou colocar aqui o printf e aí eu vou imprimir a seguinte mensagem para o usuário. Digite valor unitário e quantidade vendida. Perceba que eu estou pedindo duas informações ao mesmo tempo. Eu quero que ele digite o valor unitário de cada objeto e a quantidade vendida de cada objeto, ok? Vou colocar aqui então o nosso scanf, a nossa função de entrada, e aí o que eu estou pedindo primeiro? O valor unitário, então %f. Na sequência eu estou pedindo quantidade, %d. O valor vai ser salvo no nosso vetor valor na posição i. E a quantidade vai ser salva no nosso vetor quant na posição i. Então perceba que aqui eu já finalizei a primeira parte do problema, que é receber os preços e as quantidades vendidas armazenando-os em seus respectivos vetores. Então o valor vai ser salvo
no nosso vetor valor e a quantidade vai ser salva no nosso vetor quantidade. Agora que eu já tenho os dois vetores preenchidos, eu então vou ler a letra A para a gente poder responder. Eu vou colocar aqui letra A. E aí nós vamos responder aqui a letra A. Então o exercício termina o enunciado dizendo: depois determine e mostre. Então a gente vai ter que fazer algum cálculo e mostrar a quantidade vendida, o valor unitário e o valor total de cada objeto. Então perceba que a gente vai precisar percorrer esses dois vetores novamente. Então vamos colocar aqui a nossa repetição com i indo de 0 até menor que 10, com um incremento de 1 em 1. Então vamos lá, qual que é a primeira coisa que eu preciso mostrar? A quantidade vendida. A quantidade vendida está no nosso vetor quant. Então, vamos colocar aqui um printf texto. Eu vou colocar simplesmente a palavra vendido. 2 pontos, e aí eu vou imprimir um número inteiro e vou colocar uma tabulação. De onde virá esse nosso número inteiro? Do vetor quantidade na posição i. Então perceba que eu já respondi essa primeira parte, a quantidade vendida. O que diz agora? O valor unitário. Então, depois da tabulação, eu vou colocar aqui valor unitário. Vou colocar aqui um R cifrão e agora um %F com 0,2 para ter apenas 2 casas decimais. E aí de onde virá esse número aqui? O nosso valor unitário virá do nosso vetor valor na posição i. Então perceba que aqui nós estamos apenas fazendo a junção de informações. Então vamos lá. A quantidade vendida, o valor unitário e o valor total de cada objeto. O que é esse valor total de cada objeto? Vamos ver. Imagine que para o primeiro objeto eu vendi 3 unidades. Cada objeto custa R$ 1,50. Qual que é o meu valor total, então? 3 vezes R$ 1,50. É a quantidade vendida vezes o valor unitário desse objeto. Essa linha vai ficar um pouco comprida, mas eu vou continuar aqui na frente. Vou colocar novamente uma tabulação e agora eu vou colocar aqui valor total, R cifrão novamente, %F novamente, 0,2 com apenas 2 casas decimais. E agora eu vou saltar uma linha porque essa é a última informação que eu vou imprimir aqui. E aqui na frente, o que eu vou colocar aqui agora? De onde virá essa informação? Perceba, o que eu quero aqui é o valor total. O valor total é a nossa quantidade vezes o valor unitário. Então, o número que eu vou imprimir aqui é o resultado dessa multiplicação. A quantidade que eu vendi vezes o valor unitário. E aí nós finalizamos essa linha. Perceba, respondemos a letra A. Quantidade vendida, valor unitário e valor total de cada objeto. Só que ele quer mais alguma coisa. Vamos ver então. Ao final, deverão ser mostrados o valor total das vendas e o valor da comissão que será paga ao vendedor. Novamente, vamos por partes. Então, ao final, deverão ser mostrados o valor total das vendas. Perceba que nós vamos precisar de uma outra variável aqui para armazenar o valor total das vendas. Então eu vou vir aqui na variável tipo float e vou acrescentar aqui valor total. Então esse valor total ele vai ser inicializado com 0, porque eu vou acumular uma quantidade de valores aqui. E aí, olha só o que acontece. Perceba que nós já calculamos o valor de um elemento, de um objeto aqui, certo? A quantidade vendida vezes o valor unitário. Só que se eu deixo esse cálculo aqui, perceba que eu estou imprimindo esse resultado na tela. Eu não estou salvando esse resultado em nenhuma variável. Isso significa que se eu quero acumular para calcular o valor total, eu vou precisar fazer esse cálculo novamente.
e eu não quero fazer esse cálculo novamente, eu quero fazer esse cálculo uma vez só. E aí como que eu faço? Eu posso criar uma variável para receber esse resultado. Então, eu vou criar aqui uma outra variável chamada valor parcial. E aí, essa variável não precisa ser inicializada, porque olha o que eu vou fazer. Aqui dentro, antes de imprimir qualquer coisa na tela, eu vou dizer que a minha variável valor parcial vai receber a quantidade vezes o valor. Então perceba que o cálculo que eu estou fazendo aqui é exatamente o mesmo cálculo que eu fiz aqui. Então agora eu vou retirar esse cálculo daqui e vou colocar aqui a nossa variável valor parcial. E agora eu tenho a minha variável valor total. Então eu vou pegar aqui a minha variável valor total, vai receber o que ela já possui, mais o resultado da variável valor parcial. Então vamos entender o que eu fiz aqui. Olha só, esse valor parcial está recebendo quando o i for zero. Eu vou pegar a quantidade na posição zero, vou multiplicar com o valor na posição zero e vou salvar na nossa variável valor parcial. Esse valor parcial é o valor da venda do objeto na posição i. Então eu vou imprimir esse valor aqui e vou acumular esse valor na nossa variável valor total. Quando o i incrementar e for para 1, novamente eu vou fazer o resultado de quant na posição 1 vezes valor na posição 1, e aí eu vou ter o valor parcial, o valor da venda do objeto da posição 1. Vou imprimir esse resultado aqui e vou acrescentar esse valor na nossa variável valor total. Então eu estou acumulando aqui o valor total das vendas, ok? Quando o nosso para terminar, eu já tenho o valor total das vendas. Então perceba que o meu printf agora, a minha função de saída, vai ficar fora do para. Por quê? Eu só vou saber o valor total das vendas depois que eu percorrer o meu vetor inteiro fazendo esse cálculo. Então, quando o meu for terminar, eu vou imprimir aqui valor total das vendas. Vou colocar também um R cifrão, %.2f e vou saltar uma linha. E aí, de onde virá esse número que eu quero imprimir aqui? Da nossa variável valor total. É o valor total das vendas. Não confunda com esse texto valor total que eu coloquei aqui. Esse valor total aqui é do objeto, para o objeto que a gente está calculando aqui. Então, o valor total do primeiro objeto, do segundo, do terceiro. Este aqui é o valor total das vendas de todos os objetos. Agora está faltando mais um item. Vamos voltar aqui na letra A, mostrados o valor total das vendas e o valor da comissão. Vamos verificar aqui, relembrar quanto que é a comissão. Então, a comissão é 5%. Agora ficou fácil, perceba. Se a comissão é 5%, vamos colocar aqui outra função de saída. Comissão paga ao vendedor. Não são dois pontos, é um R cifrão. E novamente, %.2f. E vou saltar uma linha. De onde virá agora esse valor? Perceba que nós já temos aqui o valor total das vendas. Eu preciso então calcular 5% desse valor total. Como que eu faço isso? Bem simples. Valor, nossa variável valor total, que é o valor total das vendas, vezes 0,05. Fazendo esse cálculo aqui, nós teremos então 5% do total das vendas, que é a comissão do vendedor. Vamos voltar então, esta foi a letra A, quantidade vendida, o valor unitário, o valor total de cada objeto. Ao final, deverão ser mostrados o valor total das vendas e o valor da comissão que será paga ao vendedor. Então perceba que aqui é o valor da comissão, não está incluído os 1.100 que ele recebe de salário, ok? Vamos para a letra B. Vou colocar aqui outro comentário. Letra B.
E aí vamos ver o que diz a letra B. O valor do objeto mais vendido. Então perceba que o exercício pede é o valor do objeto mais vendido. Então a gente vai ter que percorrer aqui o vetor de quantidade. Então qual o objeto que vendeu o maior número de quantidade? Então a gente vai imprimir o valor na tela. E sua posição no vetor. Então a gente vai ter que imprimir, descobrir qual foi o mais vendido, imprimir o valor e a sua posição no vetor. Em caso de empates, mostre todos. Então perceba que aqui nós vamos precisar percorrer os vetores duas vezes. A primeira vez a gente vai ter que percorrer o vetor quantidade para descobrir qual foi o objeto com a maior quantidade vendida. Depois que a gente descobrir isso, então a gente vai ter que percorrer o vetor novamente, o vetor valor, para imprimir o valor na tela, inclusive de todos os elementos que estiverem empatados, caso ocorra empate. Então, novamente, vamos por partes, vamos descobrir qual foi o objeto mais vendido. Eu vou criar aqui outra variável, mais vendido. E aí, como eu quero saber o mais vendido, eu vou inicializar essa variável com 0. Vou voltar aqui abaixo agora. Vamos então fazer a nossa repetição, começando em 0, indo até menor que 10, com um incremento de 1 em 1. E aí, olha o que eu vou ter aqui agora. Eu vou ter um teste, uma decisão. Se eu vou olhar para o nosso vetor quantidade na posição i, então se a quantidade vendida na posição i for maior que o mais vendido, nós vamos então fazer uma troca. Mais vendido vai receber a quantidade que eu tenho na posição i. Então perceba que aqui é apenas isso que nós vamos fazer. Eu vou fazer um for que vai de 0 até 9, percorrendo o meu vetor quantidade. A minha variável mais vendido começou com 0. Então a quantidade vendida na posição i é maior do que o mais vendido? Se for, eu vou trocar. Então perceba que eu vou ter aqui ao final exatamente a quantidade do objeto mais vendido. Terminou isso aí, nós já descobrimos qual foi o objeto mais vendido. Nós vamos ter agora outro para percorrer o vetor e imprimir a informação na tela. Então, i começa com 0, vai até menor que 10, com um incremento de 1 em 1. Então perceba que trabalhar com vetor, nós vamos repetir muitas vezes um para igual. Os nossos vetores todos têm tamanho 10, então perceba que o nosso para é exatamente igual. Vamos voltar ali em cima para relembrar o que a gente vai ter que imprimir. Então eu quero o valor do objeto mais vendido e a sua posição no vetor. Então é o valor e a posição. Nós vamos ter isso aqui bem fácil agora. Eu já sei quem é o mais vendido. Eu vou ter aqui outro teste, outra decisão. E aí eu vou olhar para o nosso vetor quantidade na posição i. E agora eu quero descobrir se essa quantidade é igual mais vendido. Se for, nós temos que imprimir então o valor e a posição. Vamos então colocar aqui um printf, nossa função de saída, e aí eu vou colocar aqui o texto. Posição, vou imprimir aqui a nossa posição. Quem é essa nossa posição? É o nosso índice i. Perceba. Eu estou aqui, por exemplo, no i igual a 0. A quantidade na posição 0 é igual ao mais vendido que eu descobri aqui em cima? Se for, eu vou imprimir a posição dele, é a posição 0. Vou colocar aqui uma tabulação e vou colocar também o valor. R cifrão, %.2f, e aí eu vou saltar uma linha. De onde virá esse valor? Do nosso vetor valor na posição i. É o valor desse nosso objeto. E aí nós finalizamos então a resolução deste exercício. Eu vou ler novamente a letra B só para ter certeza que era apenas isso. O valor do objeto mais vendido e sua posição no vetor. Em caso de empate, mostre todos os empatados. Como nós estamos percorrendo o vetor inteiro, se tiver mais de um elemento com essa quantidade,
nós então vamos mostrar a posição e o valor desse objeto. Eu vou então compilar o meu programa e aí, inicialmente, vamos preencher os nossos vetores. Perceba que eu preciso inserir aqui duas informações. Digite o valor unitário e a quantidade vendida. Eu vou colocar números de 1 a 10. Então, 1 e 1. Para o segundo, 2 e 2. 3 e 3. 4 e 4. 5 e 5. 6 e 6. 7 e 7. 8 e 8. 9 e 9. E agora eu vou repetir. 9 e 9. E aí, vamos ver. A letra A. Vendido 1, valor 1. Então, o valor total dessa venda, R$1. O 2. Vendido 2, valor 2. O valor total dessa venda, R$4. E aí nós fizemos isso para todos, perceba. Os dois últimos, quantidade vendida, 9 cada um. Valor 9. 9 vezes 9, 81. E aqui no final nós temos o valor total das vendas, que é o somatório desses valores aqui. Então, se você somar esses valores, você vai chegar a R$366. A comissão paga ao vendedor R$18,30, que é os 5% que nós calculamos do valor total. E aí perceba que eu coloquei de forma proposital a repetição. Nós temos 2 como maior valor. O maior valor é o 9 e eles ocorrem na 8ª e na 9ª posição, ou na 9ª e na 10ª. Índice 8 e índice 9. Perceba, os dois últimos elementos têm valor 9. E aí nós finalizamos então este exercício. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E deixa seu like nessa aula, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Convide seus amigos para aprender programação junto com você. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula com a resolução do exercício número 5. Nos vemos lá!